A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Números, capítulo 16. Neste vídeo de hoje, a Palavra de Deus nos ensina sobre o espírito de rebeldia, sobre a importância da oração de um justo, como é bom você ser um homem justo diante de Deus, ter essa consciência tranquila diante de Deus, buscar a sua justiça. Aí essa oração vai ter muito valor e muito poder, tá bom? A oração de Moisés, a gente vai ver aqui que teve muito poder. Então nós devemos buscar esse poder da oração. A oração é a arma do crente, tá bom? Então nós temos que estar nos consagrando para a nossa oração ter poder, amém? E também vamos aprender sobre reconciliação, como é importante buscar a reconciliação e como é importante nós sermos gratos àquilo que nós temos, tá certo? Porque aqui a gente vai ver uma rebelião aqui de Corá, eles não estavam satisfeitos com o que eles tinham e por isso eles se rebelaram contra o seu líder Moisés. Então nesse livro de Números a gente está vendo bastante rebelião, né? Bastante revoltas, né? Mas isso não é novidade, né? Lá no céu também teve uma rebelião, né? O anjo caído Lúcifer se rebelou contra Deus. Por quê? Por causa de inveja, porque não estava satisfeito com a sua função. Ele tinha a função de ser portador da luz. Ele anunciava a palavra de Deus a todos os outros anjos, né? Mas ele não estava satisfeito só com isso. Ele queria poder, ele queria o trono de Deus, né? E toda vez que a gente não está satisfeito com aquilo que nós temos, nós nos rebelamos. A inveja ela traz esse espírito de rebeldia, tá bom? Então se afastem da inveja. Começou a ter esse sentimento no teu coração, clama o sangue de Jesus Cristo, ora e pede para ele tirar isso de você, tá bom? Porque as consequências desse sentimento de inveja causam rebelião e traz muita dor. Nós vamos ver que o tamanho da dor que esse povo de Israel sofreu por causa de uma rebelião, por causa de um homem invejoso que estava insatisfeito com aquilo que Deus tinha dado para ele. Amém? Então vamos começar o estudo com a ajuda de Deus, aqui do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Vou ler o primeiro verso. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã, Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Então aqui vamos ver os personagens, quem são, né? O Corá. O Corá ele é um levita. Ele é filho de Coate, dos coatitas, né? Nós vimos nos vídeos passados, né? Quem são os coatitas, né? Quais as funções deles, né? Eles ficavam ao redor do tabernáculo, né? Eles tinham função de transportar, né? O tabernáculo também ficava uma porta do tabernáculo para ajudar em tudo lá, né? Só que eles não estavam satisfeitos com isso. Ele queria ser sacerdote, ele queria ter a mesma autoridade que os filhos de Arão. Ele queria ter a mesma autoridade que Moisés e Arão, né? Então ele teve essa inveja, ele estava com esse pensamento: por que eles podem liderar e eu não? Se eu também sou um coatita, se eu também sou um levita, por que Deus escolheu eles e não a mim? Então esse pensamento é perigoso, tá? Se Deus escolheu eles, é porque Deus vai capacitar eles para poder cumprir. Cada um tem um propósito. O Coate tinha um propósito, Deus deu um propósito para ele. Ele tinha a função de ser levita, né? E os levitas tinham uma honra muito grande lá dentro, né? Das 12 tribos, os levitas eram a tribo mais honrada, a que tinha a função mais importante, que era mexer nas coisas do Altíssimo, né? Do tabernáculo. Mas ele não estava satisfeito com isso. Ele queria poder, ele queria controle, ele queria estar no topo. Então, sempre quando um ser humano quer mandar, não tem um bom resultado, né? Porque a gente vê que Moisés aqui, ele era líder porque Deus escolheu ele, não porque ele quis. Ele não queria de jeito nenhum, ele nem gostava de ser líder. Era um peso muito grande. Só quem é líder sabe a responsabilidade e o peso de quem é líder, né? Na parte espiritual, principalmente, quem tem ministério de igreja, que almas dependem dele para buscar a salvação, né? É o cargo mais importante, mas exige muita responsabilidade e é muito perigoso, porque se a gente ensina errado e faz alguma ovelhinha desviar, a gente que vai sofrer as consequências, tá bom? Então, o Corá ele não tinha noção disso, ele só estava iludido com o poder, ele só queria ter o status de ser líder, mas ele não sabia o quanto era pesado essa função, né? Aí o Datã e o Abirão, eles eram descendentes de Ruben. E esse On também. Esse On, ele parece que ele começou a se rebelar contra Moisés também. Ele se juntou com esse grupinho aqui de escarnecedores, né? Mas depois, eu acho que ele se arrependeu, porque não fala mais dele. Quando Deus vai punir esse povo aqui, On também não é mais citado. Então, eu acho que em algum momento aqui ele falou: opa, eu acho que esse pessoal aqui não vai se dar bem, não. Eu acho que eu vou ficar do lado do Moisés mesmo. Então, o On, mais pra frente, a gente vai ver que não foi castigado, não é mais citado, tá certo?
Então, por isso é importante nós estarmos atentos com quem nós andamos. O On, ele se juntou com essa galerinha aqui que falava mal de Moisés. Mas ele, no meio do caminho, ele percebeu: ah, mas acho que você não está certo, não. Eu não vou me rebelar contra Deus, não. Não vou me rebelar contra Moisés, não. Vou ficar do lado certo. Ele escolheu a boa parte, né? Santo Jesus Cristo. Então, escolham a boa parte. Escolham estar servindo a Deus. Toda vez que você vê alguém falando mal do outro, esse espírito não é de Deus. É espírito de rebeldia, e isso provém do inimigo, porque ele foi o primeiro rebelde. Amém? E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Então, além desses quatro aqui, né, juntaram mais 250 maiorais das 12 tribos, das outras tribos, né? Então, é um grupo grande que se revoltou, né? Fora a tribo de Coate, que era bem grande, tinha bastante gente, tá bom? Aqui é o motivo da rebelião. Por que eles se rebelaram, né? Aqui no verso 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, elevais sobre a congregação do Senhor? Então, a justificativa deles é assim: todos nós somos santos, porque Deus habita no meio de nós. Por que Moisés está se assenhorando de nós? Porque ele que se intitulou líder, né? Santo Jesus Cristo. A gente vai ver que Moisés nem queria ser líder aqui, né? A gente já viu no Êxodo, né? Que ele nem se achava capaz de ser líder, né? Mas Deus capacitou ele, ele é um grande líder, um grande homem de Deus, né? Mas aqui eles se rebelaram, porque eles estavam se sentindo injustiçados. A gente vê muito hoje, tem tanta igreja, tanta denominação hoje, e todas acham que estão certas. E tem muitas pessoas falando que todos são santos, que pode fazer qualquer coisa, e se comparam com aqueles que vivem realmente a fé cristã, que seguem a Bíblia. Mas não são, tá bom? Então, por exemplo, eles se rebelaram contra Moisés. Só do fato deles se rebelarem, eles já não estavam servindo mais a Deus, né? Então eles não eram santos. Só deles terem esse sentimento de rebeldia contra a palavra de Deus, porque Deus escolheu os filhos de Arão para serem sacerdotes. Deus escolheu Moisés para ser o líder da congregação lá de Israel. Mas não, eles se rebelaram contra, porque o espírito que estava neles não era o mesmo espírito que estava em Moisés e Arão. Eles tinham o espírito de Deus. Eles se santificaram para Deus. Eles tinham uma vida santa. Nós vimos no livro de Levítico tanto que os sacerdotes têm que se consagrar. Os coatitas não se consagraram, eles não eram santos igual os levitas. Então tem diferença, tem diferenciação. Amém? Então, minhas orações são de minutos, mas tem pessoas que oram por horas. Então, como que eu vou me comparar com uma pessoa que ora por horas? Não, não dá, entendeu? Então, aquela pessoa que ora por horas, ela merece os dons que tem, ela merece estar lá no ministério que ela está. A gente vê as pessoas que estão lá em cima, que estão lá na liderança, a gente não sabe o que elas passaram para chegar até ali, né? Mas é muita oração, jejum, consagração, muita leitura da palavra e muita misericórdia de Deus, porque Deus ele olha para nós, os pequenininhos, e ele levanta, e ele sopra os seus dons sobre nós e nos capacita para a gente poder fazer a vontade dele, né? Então a gente não deve questionar, amém? Quem Deus escolhe, porque Deus sabe quem ele escolheu. E ele sabe quem que está lá, quem que merece estar lá, quem que não merece, tá bom? Os líderes ruins aqui na Bíblia, Deus tirou todos, tá bom? E os líderes bons, Deus honrou a todos, amém? Deus é justo, nunca se esqueçam disso. Então, mas o meu pastor ali, eu estou vendo que ele faz um monte de coisa errada. Confie em Deus. Se ele realmente está fazendo coisas erradas, Deus vai julgar ele, vai tirar ele desse ministério, vai levantar uma pessoa boa lá. A gente está vendo tanta gente que as máscaras estão caindo aí, né? Que se dizia cantora gospel, agora não é mais. Gente que falava que é pastor e agora está desviado. Porque essas pessoas não sustentam. Aparentam ser ovelhas, mas por dentro são lobos. Então não dá para se esconder por muito tempo. Uma hora se revela quem são. Então confia em Deus e na sua justiça, porque Ele é poderoso e justo para julgar. Amém? Então nós não devemos isso. Nós devemos orar pelas lideranças, pelo ministério e pedir para Deus justiça. Amém? E Deus fará justiça. Tá certo? Aí, qual que foi a reação de Moisés quando ele viu essa revolta, né? Porque eles chegaram diante de Moisés, né? E falaram tudo isso para ele, né? Aí, como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Ficou triste, né? Porque ele não esperava isso. Porque ele se esforçava tanto para levar esse povo para a terra prometida, e esse povo por várias vezes
fraquejou na fé, reclamou, murmurou, e pela consequência da falta de fé deles, eles não alcançaram a bênção. Só que é muito mais fácil colocar a culpa nos outros, né? Então eles colocaram a culpa em Moisés. Eles não queriam eles mesmos mudar, reconhecer seus erros, pagar o castigo, porque Deus mandou eles voltar para o deserto. O povo que foi infiel, que não acreditou lá, Deus falou que ia morrer tudo no deserto. Não era para entrar na terra prometida. E isso que eles estavam revoltados aqui, porque eles chegaram lá perto e não puderam tomar posse. Mas Moisés não tem nada a ver com isso. É por culpa da desobediência e por causa das murmurações do povo que eles não puderam tomar posse da bênção. Só que é muito difícil nós reconhecermos nossos erros. É muito mais fácil apontar o dos outros, colocar a culpa nos outros, né? Mas isso não tem transformação. E essas pessoas não têm resultado bom, né? A gente vai ver aqui, né? O que aconteceu com Corá. E falou Corá a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, que fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Disse mais Moisés a Corá: Ouve agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós o que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. Olha aqui Moisés aqui, falando para eles assim: vocês estão sendo ingratos, porque é pouco para vocês Deus ter separado vocês, os levitas, você, filho de Coate, Corá. Olha, presta atenção no que você está falando, Corá. É pouco. Deus te separou. Vocês são a tribo mais privilegiada que tem. São os levitas. E você está achando pouco, né? Então, às vezes, Deus te deu o ministério de porteiro. Aí a pessoa fica: eu sou porteiro. Dá graças a Deus que você é porteiro. Você é da limpeza. Graças a Deus que você é da limpeza. Faz com o coração e Deus vai te honrar. Deus dá muito mais valor para quem cuida da limpeza, dando glória a Deus, do que aquele que ministra a palavra, mas faz só para ganhar dinheiro, ou faz só para o status. Deus está vendo. Faz o que Deus te colocou para fazer, faça bem feito, faça com amor e com gratidão. E Deus vai te honrar e vai te levantar. Amém? E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi. Contigo ainda também procurais o sacerdócio. Então aqui Moisés enxergou que eles estavam insatisfeitos com o ministério deles, de levita, e que eles queriam ser sacerdotes, né? Eles queriam a liderança. Então Moisés, quem é espiritual, consegue enxergar essas coisas, né? Moisés já viu o coração deles como estava contaminado, né? Aí, pelo que tu e toda a tua congregação congregados estais contra o Senhor, e Arão, que é ele, que murmurais contra ele. Aqui Moisés estava indignado. Quem que é o Arão? O Arão, ele é Deus levantou ele para ser um sacerdote. Que mal que ele fez para vocês? Que vocês estão se levantando contra ele? Né? Moisés estava indignado, porque ele não estava entendendo aquela revolta, né? Mas é assim, quando a pessoa não assume seus erros, ela põe a culpa nos outros e ela se rebela. E além de não merecer tomar posse da bênção, ainda quer tomar a bênção de quem merece, né? Infelizmente a inveja é assim. Então, se você conhece pessoas assim, se afastem delas e orem muito por elas, tá bom? Se possível, mostra a palavra de Deus para elas para se arrependerem, tá certo? Porque esse espírito aqui de inveja é terrível. Ele causa a destruição da pessoa, não nossa. Causa a destruição da própria pessoa, tá bom? Então, você que tem pessoas que te invejam, não tema, faz sua oração, confia em Deus, tudo certo. E ora para aquela invejosa, porque aquela invejosa, esse sentimento vai destruir ela por dentro. Então, ore para ela ser liberta desse espírito, tá bom? O Corá estava totalmente dominado por esse espírito. Olha aqui o Moisés, ele enxergou o coração malvado do Corá e viu que estava totalmente dominado. Aí ele vai tentar a reconciliação com Natã e com Abirão, né? Que eram da tribo de Ruben, né? Ele não entendeu também por que eles se levantaram contra mim, meu Deus, nunca fiz nada para eles, né? Aí ele foi lá tentar descobrir o que estava acontecendo, tentar uma reconciliação, um acordo de paz, né? Moisés enviou a chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: Não subiremos. Eles já estavam com o coração contaminado também. Eles não queriam acordo, não queriam nem ouvir o Moisés. Estavam com o coração cheio de rancor, né? Aqui, ó, o verso 13 e o 14. O Datã e o Abirão se recusam a ir a Moisés porque estavam revoltados, querendo entrar na terra prometida, que emana leite e mel, e não puderam, culpando Moisés de terem voltado ao deserto, né? Então, eles chegaram lá na terra prometida, que emana leite e mel, eles estavam indignados porque eles não entraram, não tomaram posse.
mas foi pelos erros deles, como nós vimos nos capítulos anteriores, né? Porque eles não tiveram fé para ir lá e tomar posse, né? Então Deus teve que tratar com eles no deserto. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: Não atendes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Então aqui, ó, quando a gente vê uma revolta se levantando contra nós, o que a gente faz? Orar. Moisés orou para o Senhor e estava indignado, ele irou-se. Senhor, não ajuda eles não, porque isso que eles estão fazendo contra mim é injustiça. Eu nem um jumento tomei deles, nunca eu prejudiquei esse povo, não sei porque eles estão se revoltando contra mim, Senhor, o que está acontecendo? Então ele depositou a sua confiança em Deus. Moisés era o líder, ele tinha autoridade para punir esse povo aqui. Ele podia juntar algumas tribos lá e matar esse povo, mas não, ele entregou em oração a Deus. Então tenha o seu coração essa misericórdia, tá bom? Está se sentindo injustiçado? Ora, peça a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus, o nosso juiz, e o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso advogado maravilhoso, vai defender tua causa e vai dar na tua mão. Amém? Aí no verso 16 ao 19, o Moisés pede para Corá e toda a sua congregação, mais os 250 maiorais das tribos aliados de Corá, né? Para eles acenderem o incenso, né? E acender o incenso lá na tenda da congregação. Então, porque se Deus aceitasse o incenso deles, eles seriam os líderes, né? Mas se caso Deus recusasse, Moisés continuaria sendo líder. Aí no verso 20: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e consumirei como no momento. Né? Então, o Deus não aceitou o incenso deles e queria destruir toda a congregação. Só que aí Moisés, na sua misericórdia, já intercedeu pelo povo de novo, né? Eita, Moisés é intercessor. Sejamos intercessores como Moisés foi, tá? Aqui no verso 22. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Aí no verso 23 ao 27. Deus manda se afastarem da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Deus testou Moisés para ver qual que seria a reação dele, né? Deus falou que ia matar todo mundo, mas para testar o Moisés, para ver como é estava o coração de Moisés, como ele fez nos capítulos anteriores, né? Aí Deus conhecia o coração de Moisés, sabia que ele ia interceder, né? Aí Moisés intercedeu. Aí Deus vai punir apenas aqueles que se rebelaram, né? Olha aqui o que vai acontecer com eles. Aí Moisés mandou Moisés avisar o povo de Israel se afastar das habitações de Corá, de Datã e de Abirão, viu? Não pediu para se afastar da casa de On. Então o On ele não estava junto com esses aqui, ele desistiu no meio do caminho. Foi esperto, foi sábio, né? Você está andando com gente que usa droga, sai de perto, que você vai acabar sendo preso ou vai acabar ficando viciado. E até uma overdose você pode ter, tá bom? Sai do meio desse povo aí. Tá andando com bandido, você pode ser preso, pode acontecer um monte de coisa ruim com você. Se afasta disso, vai para a igreja, vai buscar o Senhor, tá bom? Então vamos se afastar de pessoas que podem trazer coisas ruins para você, tá certo? Então que Deus manda o povo se afastar desses rebeldes aqui, porque Deus vai punir, tá bom? 28. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos de meu coração não procedem. Então aqui Moisés está sendo bem claro: olha, eu nem queria ser líder, não procede nada, isso aqui, nada que eu estou fazendo aqui é porque eu quero, é porque eu obedeço meu Deus, tá bom? Então que nossas vidas sejam assim, não façamos aquilo que nós queremos, façamos a vontade do Senhor, amém? Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitaram todos os homens, então o Senhor não me enviou. Olha a oração de Moisés, olha o poder da oração de um justo, tá bom? Deus falou que já era para o povo se afastar dos rebeldes, né? Aí Moisés falou: Deus está comigo. Então eu posso pedir o que eu quiser aqui que Deus vai me dar, porque Deus está comigo. Então tenha essa certeza. Se você tá sendo obediente à palavra de Deus, Deus está com você. E você pode orar com fé, Deus vai te dar. Amém? Tá bom? Só que não, a gente não pode mais orar desse jeito aqui, tá? Mandando matar as pessoas, não, tá bom? Isso aqui foi no Antigo Testamento, tá certo? Época da lei, tá certo? Nós estamos na época da graça. Agora quem faz a justiça é Jesus Cristo. Né? Até coloquei na minha playlist aqui, tinha um parlamentar turco, estava amaldiçoando o povo de Israel, infartou na hora e morreu. Então quem faz a justiça é o próprio Deus agora, tá bom? No tempo da graça, quem faz a justiça é Deus e Jesus Cristo. Nós não podemos fazer justiça com nossas mãos. Nós só podemos orar e pedir misericórdia para Deus perdoar essas pessoas, tá bom? Mas nesse tempo aqui, Moisés, ele era usado para cumprir a lei de Deus. Por isso que ele podia orar para matar as pessoas, tá bom?
nesse tempo aqui, tempo da lei. Nós estamos no tempo da graça. Então, Moisés falou que eles não era para eles morrer de forma comum, né? Olha como Moisés foi específico aqui, ó. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar, contudo, o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Então ele foi bem específico. Se Deus abrisse um buraco na terra e enterrasse Corá, Natã e Abirão e toda a sua família, todas as suas posses fossem engolidos pela terra, é porque Deus estava com ele. Mas se eles morressem de forma natural e se todo mundo pudesse visitar as suas casas, é porque Deus não estava com ele. E tudo que Deus, a oração de um justo é poderosa. Tudo que Moisés pediu, Deus fez exatamente igual, tá bom? Então, Deus cumpriu a sua justiça e eliminou aqueles rebeldes, tá bom? Aqui no verso 31 a 34, a terra engole eles vivos. Então, aconteceu exatamente o que Moisés orou. No verso 35, então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso, né? Na palavra diz que nosso Deus, ele é fogo consumidor, né? Nosso Deus é amor, sim. Nosso Deus é justiça, sim. Nosso Deus é misericordioso demais, muito misericordioso. Só que ele também é fogo consumidor. Não se esqueçam disso. Não leiam a palavra só as partes que vocês gostam, não. Temam a Deus, porque ele é fogo consumidor, tá bom? Toma cuidado com o que você fala de Deus. Toma cuidado com o que você faz. Se você está seguindo a lei de Deus certinho, a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, siga a palavra de Deus e coloque em prática, porque todo mundo tem uma medida. Quando a gente ultrapassa a medida da justiça do Senhor, a medida da injustiça, se nós cometemos pecados por demasia e não tem mais misericórdia para nós, aí chega o tempo da justiça. Chegou o tempo da justiça para esse povo aqui que se rebelou. Na época da lei era imediato. Agora no tempo da graça não, Jesus Cristo é misericordioso, vai dando chances e chances e chances, mas chega uma hora que a medida alcança também, tá bom? Então, tem uma playlist minha aqui, Deus é amor, mas também é justiça. Assistam essa playlist e vocês vão entender como funciona a justiça de Deus, tá bom? Aí no verso 36 ao 40, Deus manda Eleazar, o sacerdote, filho de Arão, fazer uma cobertura por memorial aos filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação. Então todos aqueles incensos dos 250 homens que se rebelaram contra Moisés e Arão, Deus pediu para o Eleazar derreter eles, fazer umas placas de metal e fazer uma cobertura sobre o altar. Aí toda vez que fosse acender o fogo do altar, né, as pessoas iam olhar para aquelas chapas e por memorial iam lembrar, olha, somente os sacerdotes podem exercer esse cargo, porque foi eles que Deus escolheu. Então que fique esse memorial no nosso coração. Não sejam rebeldes com quem Deus escolheu. Ore por eles e seja grato pela porção que Deus te dá. Seja grato pelos bens materiais que você tem, pelo ministério que você tem. Não tem ministério nenhum. Seja grato por você, Deus te dá o entendimento da palavra para você ensinar para os seus filhos. Isso é uma coisa maravilhosa. Tem gente que não tem essa oportunidade. Tem gente que tem país que não existe, não, é proibido ler a Bíblia. Você tem essa oportunidade, dá glórias a Deus, lê a palavra de Deus, ensina para os seus filhos com alegria. Porque eu acho que o ministério mais importante é você ensinar seus filhos. Porque o pastor pode ensinar para uma igreja inteira, mas se ele perdeu seus filhos, acabou, gente. É triste demais. É derrota. Se os seus filhos seguirem o bom caminho de Cristo, você já fez uma coisa excelente, amém? Se esforça para isso. É a melhor coisa que a gente pode fazer, tá bom? Aí no verso 49. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Misericórdia. Né? Deus fez a justiça. O povo estava cego espiritualmente, eles não conseguiam enxergar. Eles estavam achando que Moisés e Arão que matou. Né? Como que Moisés vai fazer a terra abrir, engolir? Não tem como isso, né? Então o povo estava cego espiritualmente, estavam revoltados porque eles queriam estar na terra prometida, mas pela sua falta de fé não conseguiram e estão perdidos. A pessoa sem Deus, sem fé, ela fica perdida, igual esse povo aqui estava. Aí do versos 42 ao 50, Deus manda uma praga, porque Deus não ia deixar isso barato, né? Deus acabou de fazer um sinal para eles, abriu a terra, coisa que nunca tinha acontecido, engoliu eles, os rebeldes, mandou fogo do céu, consumiu os 250 rebeldes. Eles viram tudo isso e ainda estão colocando a culpa aqui, foi Moisés e Arão que matou o povo, né? Misericórdia, né? Aí Deus não podia deixar barato isso aí. Aí outra praga aqui, outra sentença que Deus deu.
Então Deus, aqui ó, do verso 42 ao 50, Deus manda uma praga por estar indignado com a reclamação do povo. Moisés pede para Arão se apressar e levar um incensário e colocar fogo do altar e fazer expiação pelo povo. E Arão fez a expiação e a praga cessou. Então Moisés de novo, com toda a misericórdia, pediu para Arão se apressar, vai correndo porque a praga já começou, já tem gente morrendo já. Aí Arão foi, pegou a brasa do altar, colocou no incensário e fez a expiação pelo povo e a praga cessou. Então Moisés e Arão está o tempo todo mostrando misericórdia para esse povo. E esse povo está colocando culpa neles de coisas que é Deus fazendo justiça, né? Então, não se sintam prejudicados, vocês que são liderança, quando o povo se revoltar contra vocês. E se vocês estão em paz com Deus, com a consciência tranquila, fiquem em paz, porque é Deus que faz a justiça. E seja misericordioso, ore para essas pessoas, para que essa escama nos olhos deles caiam, eles possam enxergar as coisas como realmente são. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Então a rebelião, olha o tanto de gente que morreu. 14.700 pessoas por praga e mais a família de Corá quase toda, né? Por que quase toda? Porque nos livros de Salmos, não foi só o rei Davi que escreveu. Tem muitos salmos que são escritos pelos filhos de Corá. São os salmos 44, 42, 49, 84, 85, 87 e 89. Então leiam esses salmos. Foram os filhos de Corá que sobreviveram, que escaparam antes do juízo de Deus e escreveram esses salmos. Então há tempo, sempre há tempo de você se arrepender. Amém? Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Glória a Deus por mim e pela minha família. Deus seja eternamente louvado em nome do Senhor Jesus.